Romanos capítulo 14. Aceitai o que é fraco na fé, sem preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julga os servos alheios, e para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor e se prive, e também dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor. Se vivemos e se morremos, é para o Senhor. Que morramos, sendo assim que vivamos ou morremos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de tanto dos vivos quanto dos mortos. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu, igualmente, porque despreza o teu irmão? Pois todo comparecemos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Amém. Ele está tratando literalmente de uma dieta, ou alguém pensou algo a mais de ser uma dieta do que come e do que não come? É dos vegetais e da carne ou tem mais aí? Vem aqui. Tá, então, na minha Bíblia, é legal que ela está no celular, não vai dar para usar. Mas no começo ela diz assim, não julgue os irmãos débeis. Não é de débil mental. Débil mental é a pessoa que não pensa antes de agir. Débil é uma pessoa cansada, fadigada, que não faz as coisas porque está cansado, não busca aprendizado. Essa é a melhor tradução para débil. E quando ele fala, e é legal que na minha Bíblia também ela diz assim, a pessoa que viajou o mundo inteiro pode considerar muito legal comer de tudo na mesa, porque conhece de tudo. Mas quem nunca andou para lugar nenhum, para quem nunca foi, pode achar que o comum para ele é só aquilo que ele conhece. E aí ele fala, você que come, não julgue quem não come. E você que não come, não julgue quem come. Isso a gente pode entender de diversas formas, como alimento e algo a mais que é o quê? Conhecimento da palavra. Nós estamos em níveis, o ministério do reino nasceu em um nível de palavra diferente. E nós buscamos isso. Não é algo que, porque Deus escolheu. Não, mas nós buscamos isso. Nós estamos no nosso culto de libertação aqui para isso. Para justamente buscar mais do Senhor. Então, vai ter coisas que para nós
à luz da palavra, a gente vai falar, meu, eu sei que isso é tranquilo, ou de fato eu sei que isso não pode. Como, exemplo bobo, diante dele até a tristeza salta de alegria. Mas peraí, quem é esse diante dele? Se você vai ver na Bíblia, é diante do Leviatã. Como a gente entende também, e diversas outras formas. É níveis espirituais em Deus que nós vamos buscando, e por isso a Bíblia dá esse exemplo de alimento só para deixar mais fácil. Amém? Amém. Uma coisa interessante da gente pontuar sobre o fraco não é o ignorante. Né? O fraco não é o ignorante. O fraco é realmente aquele que ainda não entendeu, mas ele tem poucos pontos para ancorar a sua fé. Ele ainda não está realmente firmado na fé. A fé dele ainda não está completamente firmada ou mais firmada do que no início da fé. Muitas coisas que você passou, que você viveu no início da caminhada, de vez em quando a gente ouve aqui pessoas dizendo, nesse ministério já com essa pequena experiência que nós estamos tendo aqui, de menos de 2 anos, de pessoas dizer que estão conhecendo a Jesus agora, que estão passando a ver alguns textos que colocaram na Bíblia agora. Ou seja, esses textos vindo à tona são suficientes para ancorar a fé. Então, como que nós, ou você, ou a igreja num todo, vai poder receber esse irmão, esse novo convertido, que ainda é a versão do Will? Tem outra, acho que a Almeida também fala débil, né? Então eu fiquei preocupado com essa palavra, né? Recebam ao que for débil, né? Mas será que o que é débil come vegetais e quem é mais forte já come uma comida mais sólida? Às vezes acontece pessoas de chegarem aqui na igreja e elas desejarem algo. Por quê? Porque a fé dela ainda está ancorada em coisas simples, em coisas pequenas. É débil aí, na sua versão, Moacir? Enfermo na fé, né? Fraco na fé. Então, aquela pessoa que ainda não pode ou ainda não conseguiu ter algo sólido, consistente, para que ele possa, a fé dele não venha a ser abalada. Porque uma pessoa que, vamos colocar aqui o que está no texto, né? Por exemplo, para que a gente não entre em assuntos controvertidos, assuntos complexos. Existem muitos assuntos complexos, um deles eu tenho parado um tempo nesses últimos dias, semanas, para poder ministrar aqui para a nossa igreja. É um assunto complexo, o tema oração em línguas. Ele é um assunto complexo. Não é um assunto assim que é fácil da gente falar, mas a forma que foi ensinado e a forma que nós somos ensinados a manifestar esse dom é que vai conflitar com a palavra de Deus. Então, de uma forma simples, né, e objetiva, que é o que nós vemos recebendo aqui na nossa igreja, ontem na reunião de obreiros, muitos pontuaram sobre a simplicidade de nós estarmos comungando a palavra. Não há uma dificuldade de se entender. Nesses dias eu falando sobre sabedoria e dando alguns conselhos simples, mas aquilo para o que é fraco vai servir em seu potencial do conselho. Aquele que já está, né, avançado na fé, que de repente aquele conselho já é algo, olha, realmente, eu concordo com isso daí, foi muito bom, mas não é algo que eu estou patinando ainda, entende isso? Então não é algo que eu estou patinando. Um assunto, por exemplo, que não seja controvertido, que não venha a ter divergências de opiniões. Aqui no final tem uma frase aqui que ela dá divergência de opiniões e de entendimentos. Então, nesse momento, quando nós devemos receber um irmão, e ele pensa dessa forma, ele pensa daquela forma, isso não vai alterar nada. Uma vez nós falamos aqui, né, Val, sobre dicotomia e tricotomia. As pessoas que acreditam numa dicotomia, o que seria isso? Aquele que acredita que nós somos apenas corpo
alma e corpo, né? Alma e espírito, um, e o corpo, dois. E tricotomia, que é um é corpo, dois alma, três espírito. E aí isso dá um debate tremendo, dá muita controvérsia. Não, porque esse não, tem que se juntar, porque não pode ser dois, não tem que ser três, e porque também Deus é trino. Então entra dessas controvérsias, no final, o que isso altera na sua vida com Deus e o que isso altera para a sua eternidade? Nada. Não altera nada. Ô irmão, você acredita que você é corpo, alma e espírito em três, ou você acredita em dois? Cara, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós estamos caminhando de volta para a mesma terra, no mesmo país original de onde nós fomos enviados para cá. Então, a partir disso daí, esses assuntos que não agregam, que não edificam no sentido, você é um cara curioso? Você gosta de curiosidades bíblicas? Aí procure, né? Pessoas que querem conhecer um pouco a mais, né? Quer buscar o entendimento numa área. Eu ainda vi na terça-feira a Pri, né, falando sobre Illuminatis. É um tema complexo, porque há aqueles que defendem, há aqueles que condenam, mas nós temos algumas evidências de que realmente existe, de que realmente está por acontecer. A Bíblia fala, por exemplo, dá muitos textos sobre a volta de Jesus, mas a mesma Bíblia que dá evidências, coloca profecias sendo cumpridas e isso dando evidências de que a volta de Jesus está próxima, a mesma Bíblia diz que ninguém sabe. Nem o pai, nem o filho. Somente o pai sabe o dia e a hora do arrebatamento. Então, quando nós vamos, é por curiosidade, então beleza. Mas não é algo que nós vamos trazer na mesa, aqui, na nossa mesa, que tem vegetais, que tem legumes e tem carne. Então, se você come carne, algo que já está mais sólido para Deus, come. Quem come o vegetal, quem come uma comida mais leve, para Deus, come. Aquele que faz distinção do dia ou da noite, ou que faz do dias e dias, né, que é o caso aqui. Não, imagina eu como pastor da igreja, meu Deus, final de ano, Natal, o que eu falo? Eu faço um culto e falo, né, da experiência do Natal, do Natal comercial, do Natal ecumênico, do Natal histórico, para até a gente chegar no verdadeiro Natal, que é Jesus. Só que tem igrejas que vai ficar só no Natal comercial. É o Natal, Feliz Natal. Por quê? Porque é 25 de dezembro. Os estudiosos não chegam nessa data. Eles saem da data do 25 de dezembro. Os que ficam mais próximos, se fosse para nós comemorarmos cronologicamente, seria setembro, outubro, né? Essa época aí. Mas o Natal comercial é dezembro. Mas tem pessoas, a gente conviveu um pouco lá na casa da Fátima, da Verônica. Chegou um tempo onde o pessoal estava participando de uma comunidade onde tudo tinha demônio. Não podia dar parabéns, não podia cantar feliz aniversário, não podia assistir algumas coisas, mas continuava ali, tipo assim, idolatrando aquelas meias verdades. Não pode. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Feliz Páscoa, você tá louco, meu. Isso aí tá assim, porque de trás disso aí, porque tem uma letra que liga um código com o outro, e isso aí dá lá no inferno. E se você comer chocolate, você tá no inferno. Vocês já viram gente falar sobre isso? Sobre a Disney, por exemplo, eu acredito que em 94, Val, que o pastor Augusto Herculano trouxe um cara para falar exatamente da Disney, sobre arrebatamento e tal, e ele já estava ali já no ano 2000, já que era a volta de Jesus. Então recebe aquilo, a Bíblia não dá base para ele afirmar aquilo. Nós cremos. Então aqui mais na frente vai dizer que nós podemos crer em algumas coisas e ter as nossas convicções. E as suas convicções não são para brigar com ninguém, a minha convicção não é para derrubar ninguém, não é para quebrar entendimento de ninguém. As minhas convicções, elas são para o relacionamento com Deus. Quando estamos juntos, tolerar não no sentido de suportar, não no sentido de tolerar. Né? Eu tolero o Will. Tolerar é tipo assim, eu aceito, mas eu não queria aceitar. Mas dar suporte. Então, se nós podemos dar suporte, né, para alguém crescer juntamente conosco,
Isso é bacana. Então, isso serve tanto daquele que está no vegetal, quanto daquele que também já está um pouco mais sólido no entendimento. Está gravando? A gente não podia falar Feliz Páscoa ou Feliz Natal, tinha que dar boas festas. Chegava no dia de Natal, a boas festas. Ou na Páscoa, não podia comemorar a Páscoa. Tinha que passar, não podia comprar ovo de Páscoa, não podia fazer nada disso. Porque disse que era condenável. Aí a gente cresceu com isso, mas aí depois a gente viu que não era nada disso. Que essa era uma coisa deles, né? Aí acabou que a gente saiu lá da igreja, não ficamos mais, fomos para outra, né? Para outra fase, aí acabou com isso. Eu quero falar aqui do versículo 1. Aqui. Aceitar o que é fraco na fé. O 2, o versículo 2 fala, um crê que pode comer de tudo, outro, cuja fé é fraco, come somente alimentos vegetais. Dá a entender assim, a gente pensa que a fé tem medidas e outra parece não ter medida. Então aqui dá para a gente entender que a fé, ela é medida sim, mas depende de um sentido. Vamos colocar exemplos. Eu creio que Jesus Cristo é o único que pode salvar a minha alma. Eu creio nisso de todo o meu coração. Né? Outra pessoa também crê que Jesus também é o único que pode salvar e tudo. Porém, eu creio de uma maneira que, para mim, eu preciso de ter uma vida mais próxima de Deus. Eu preciso de cultuar Ele, louvar Ele, exaltar, adorar, estar na igreja todos os dias, fazer leitura da Bíblia, fazer o bem, visitar pessoas e fazer o máximo. Então, a minha fé é necessário que eu faça tudo isso. Outras pessoas acham que isso não precisa. Eu preciso de crer em Jesus Cristo, aceitar Ele e tal, e para mim isso daí já é suficiente, eu vou ser salvo. Sim, vai. Mas dá a entender que quando a gente só faz isso, dá a entender que a gente só está nesse vegetal. Só o básico, você crê, você só sobrevive. Você está ali sobrevivendo. E quem pratica outras coisas a mais, não é que a fé dele é mais. A fé, quem vai salvar ele é Cristo. O outro que não faz nada disso também é Cristo. Só que eu acho que, para mim, eu preciso de estar sempre ali, fazendo o mais possível para ficar perto de Deus. E eu sinto o prazer de estar fazendo isso. Então, eu estou ali nos cultos todos os dias, lendo a palavra, orando, fazendo tudo o que é necessário. E outras pessoas já acham que não, que eu apenas crer é uma fé suficiente. Então, a fé é fraca? Bom, se a gente for olhar para esse sentido, em medida, a fé de quem pratica todas as coisas, elas são maiores. Porque eu vou lá, eu quero fazer de tudo pela fé. Para mim, alcançar a salvação? Sim, mas também para que outra pessoa, através da minha vida, também alcança a salvação. E outro já pensa em si próprio. Se eu fazer isso, fazer aquilo, para mim está bom, porque eu vou ser salvo. Mas só que eu não satisfaço só com esse vegetal, com essas coisinhas, pouca. Eu me satisfaço querendo que comigo eu levo multidões. E já tem pessoas que ele indo tá bom. Então, eu penso nessa forma. Então, a fé, nesse sentido, a medida é dessa forma. Eu quero ir, mas eu quero levar muita gente comigo. Outro já pensa, eu quero ir, já está bom. Então, dá para a gente entender nessa primeira parte que eu não posso julgar quem pensa dessa forma. Porque se eu pensar dessa forma, eu estou fazendo errado.
entendeu? Porque eu não posso julgar que a pessoa está fazendo o correto ou está fazendo o errado. A minha fé é que eu faça o mais para Deus melhor. O outro já acha que não. Então eu não posso julgar essa pessoa que não faz, dizer assim, essa pessoa não vai ser salva porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz isso, e eu faço, então eu vou ser salvo e essa pessoa não. Então essa primeira parte aqui eu entendo isso, que a gente não pode achar pelos atos que nós fazemos, eu estou garantido. E aí eu julgo aquele que não faz, que faz menos. Então cada um vai fazer na medida da sua fé. E conforme a fé ela vai crescendo, a pessoa vai desenvolvendo esses outros trabalhos, que a gente, na igreja, a gente chama de dom. Né? E a Bíblia também fala que isso são dons. Então um tem um dom que ele, por exemplo, o Will, aqui na igreja, ele é o homem do louvor. Né? Ele canta, né? Nós temos o Alex, que canta menos, mas ele toca, que o Will não toca. Então, cada um tem um dom para uma coisa, né? Então, cada pessoa vai se juntando e forma um corpo com esses vários membros que são aí. Então, eu não posso, o Will não pode falar do Alex, eu sou melhor que o Alex, porque eu canto melhor do que o Alex. Ou o Alex dizer assim, não, eu sou mais do que o Will, porque eu toco e eu também canto. Mas aí o Will fala, mas eu canto melhor que você. Aí começa esse debate. Então isso não pode ter. Então o que a Bíblia está dizendo é isso. Que a gente tem que olhar para a gente, não olhar o que o outro está fazendo de bem ou de mal. Mas ele sempre tem que fazer a parte dele, achando que o outro também está fazendo uma boa parte. Né? Amém. Complementar no mesmo raciocínio. Utilizando o mesmo óculos de dizer que a fé é medida, eu tenho o meu aqui, a gente vê isso muito claro quando Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz, homens de pequena fé, de pouca fé. E quando utilizando a mesma linha de raciocínio, a palavra ela diz que a fé vem pela palavra. Vem pela palavra. Então a gente pode dizer assim, que conforme eu vou consumindo a palavra, nós já sabemos, nós já aprendemos isso. Não é eu vou ler aqui Romanos 14, eu vou ter fé. Não, é do começo ao fim. Mas conforme eu vou me apropriando da palavra, a minha medida de fé ela vai aumentando. Porque a própria palavra diz da medida da fé. Então, quanto mais eu vou aprendendo, quanto mais eu vou buscando pela palavra, a minha fé vai se aumentando. Porque quando Jesus ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé, do óculos de Jesus, da visão de Jesus, a tempestade era algo simples. Porque ele era mais forte. Ele já estava forte, mas os discípulos eram fracos. Então, da visão dos discípulos, do ponto de vista deles, aquela tempestade era um perigo que poderia matá-los. Utilizando essa mesma linha de raciocínio da medida da fé, como ela pode ser aumentada. Amém. Essa questão que o Val comentou é uma coisa muito interessante, no sentido de fazer. Eu sempre deixo isso muito claro até aqui para nós, que nós estamos pensando sobre fé. A fé para a salvação, ela tanto faz o camarada que trabalha, que se desgasta, como o que não se desgasta. Essa fé é única. Crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que desdobra em serviço e o que não desdobra em serviço, ela é única. Agora, a fé para fazer, aí é diferente. A fé para fazer, você precisa conhecer. Precisa entender mais e mais. Como vou falar, não é só conhecer, só declarar que Jesus declara que Jesus é o teu Senhor, amém, está salvo. Agora, para fazer,
é que o camarada tem que investir, tem que buscar, tem que conhecer. Porque se uma vez, Paulo diz o seguinte, melhor era quando eu era ignorante, quando eu não sabia, quando eu não tinha entendimento. Porque o entendimento vindo para a gente manifestar em serviço, por que você não faz agora? Não é que nós tem que fazer, você não vai fazer para ser salvo. É obviamente que nenhum serviço, a obra não vai trazer salvação, é só a fé em Jesus Cristo. Então isso é muito pontual, porque a gente pensa muitas vezes no desdobramento, né? Então, um crê que tudo pode comer. Você crê que tudo pode comer? Coma. Ah, mas o outro crê que tem que comer vegetais. Coma vegetais. Mas eu queria passar de ficar só congregando e voltando para casa, desse vegetal, né? Foi mais ou menos isso que você interpretou, né, Val? Eu quero... Aí o Val falou, senta aqui. Senta aqui que agora a gente vai sair desse vegetal aí. Não vai alterar a sua salvação, mas vai alterar o seu serviço. Não vai alterar a sua eternidade, mas vai alterar o que você está fazendo pelo reino de Deus. Amém? Sinédrio aqui, tudo ok? Tá até o 12? Tá até o 12, deixa eu falar, tem que gravar. Tem até um ponto legal nisso, porque a medida do entendimento te habilita a fazer. Por isso que Jesus tinha 12. Quando a gente vai ler Por que Jesus fala em parábolas? Nós somos ensinados que, para facilitar, é mentira. A Bíblia deixa bem claro, Jesus falava em parábolas para que as pessoas não entendessem o que ele estava dizendo. E depois que ele fala para as parábolas, ele pega os discípulos e ele fala, agora para vocês eu vou contar os mistérios do reino. E aí ele conta a história. A semente que caiu em terra boa significa isso, aquilo, outro. Então, a medida do conhecimento vai nos possibilitar proximidade de Jesus, que vai nos habilitar para o serviço. Porque se eu não estou habilitado para o serviço, eu não tenho entendimento. Por isso que ele vai nos capacitando. Viu? Como é isso, sobre isso aqui que eu vou falar. Uns odeiam falar no microfone, outros amam, né? Verdade. Pode continuar a ler? Ou quer só falar isso aqui? Uma coisa interessante aqui, ó, o verso 10. Mas tu que julga o teu irmão, ou tu igualmente porque despreza o teu irmão, pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Então, é o que a gente estava falando. Quando a gente começa a julgar, a gente tem que ter cuidado, porque se você julgou, tanto o que está sendo julgado quanto o outro, vai estar lá no tribunal. E o julgador, que vai julgar mesmo, é Deus. Lá, ambos, vai estar aqui, ó, no verso 11. Por mim mesmo jurei. Então, é Deus que vai julgar. E diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então, às vezes, você fica aqui julgando por uma coisa que é de Deus. Né? Se é dele, é Ele quem julga. Eu não posso julgar uma coisa que, para mim, não é meu. Eu não sou juiz. Quem vai julgar vai ser o juiz. E se eu antecipo esse julgamento, é que a coisa vai complicar. Porque, às vezes, nesse julgamento, o condenado vai ser eu que estou julgando. Deu para entender? Às vezes eu estou aqui, eu vou julgar aqui que a pessoa está fazendo uma coisa que ele deveria fazer diferente. E eu levo aquilo no coração e eu guardo aquilo e eu fico, entendeu? E chega lá, no dia que vai chegar os dois lá que vai ajoelhar, aí vai vir um julgamento. Aí ele fala assim, você, lembra aquele dia lá que você estava condenando ele? Pois é, aqui agora é comigo. Pois é, você estava errado. Ele estava certo. E você vai ser punido por isso. Glória a Deus. Quem és tu, né? Glória a Deus. Quem és tu? Às vezes, esse termo, né?
Não, fica tranquilo, porque todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Ah, todos seremos salvos. Não, todos seremos julgados. Todos hão de prestar contas. Em outros textos, a palavra diz que cada um prestará conta das suas palavras. Cada palavrinha. Prestar conta, hein? Tem que ter um HD aí bem grande. Vou continuar lendo aqui, tá? 13 em diante. Portanto, continua o raciocínio. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Alex, Gabriel, Júlia. Eu tenho uma dúvida. Dúvida? No versículo 15. Fala aí o que é. Se o seu irmão se entristece... Deixa eu tirar isso aqui, né? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. O que ele quis dizer com isso? Quem responde? Bom, aqui tem o critério principalmente da comida. Na frente fala sobre que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Existem coisas, aqui está deixando claro que na palavra toda comida é pura. Vocês leram isso? Toda. Então se o cara pegar, agora eu vou afinar aqui que nem diz o Ailton. Se o camarada pegar um negócio e levar lá no centro de macumba e consagrar a demônios, o fato dele ter consagrado é impuro? É. O fato dele consagrar tornou a comida impura? A Bíblia está dizendo que nada é impuro. Tudo é puro. Então quer dizer que o inimigo, o enviado de Satanás, pega um arroz. O arroz consagra ao Satanás. Agora o arroz é imundo. Agora, se a Priscila ver que aquele arroz foi consagrado a demônios e ver eu comer e ela se escandalizar, eu devo não comer esse arroz. Por quê? Para poupar a Priscila. Para que o amor seja mútuo por ela. Porque ela ainda crê que se consagrar aquilo não pode tocar. Eu já desfiz um monte de macumba por aí.
E eu já comi até salgadinho. Nada me fez mal e nem vai fazer. Agora, eu estou falando isso aqui, mas se alguém aqui condena isso? Se alguém condena, por amor a esse que condena, eu não vou manifestar isso. Isso vai ficar para mim. Entende? Tem pessoas que ele se lança no inferno e joga outra pessoa no inferno por um copo de vinho. Isso acontece. Por quê? Porque ele tem um histórico com o vinho. Ele tem um histórico ruim. Assim também como a Bíblia condena a glutonaria. Se você comer um monte de lanche, de hambúrguer, a Bíblia condena também. Então, quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, está falando sobre bebida alcoólica. Não está falando de suco de uva. É bebida alcoólica. Para que você não se embriague. Agora, mesmo que não embriagando, isso causa algum escândalo, por favor, não faça. Não faça. Se tiver de fazer, se a tua fé, se você crê que pode fazer, faça isso entre você e Deus. Não precisa publicar, não precisa ficar defendendo se pode ou se não pode, não precisa nada disso. Agora, se você chegar aqui diante da igreja com perambulando, cambaleando, aí é condenável, porque você está embriagado. Ou, mesmo que não esteja embriagado, mas se você tiver na sua casa e aquilo condenar alguém, não faça. Não faça. Então é por amor, com amor mútuo, que nós devemos de deixar de fazer algumas coisas. Quando eu estava em evangelismo, a uma família no interior de São Paulo, a Verônica lembra disso? Eu deixei de ir de bermuda. Porque se eu fosse de bermuda, o cara não recebia a palavra. Ele estava tão fechado assim com o sistema religioso, com algumas coisas da igreja, se eu fosse de bermuda, eu não podia pregar para ele, você acredita? E todas as vezes que eu fui lá, eu fui de calça. Por quê? Porque a minha bermuda fazia ele pecar. Quem é você, meu? Falar de Jesus para mim, você está de bermuda. Então, já que isso atrapalhava a ministrar a palavra para ele, eu ia de calça. Aí eu chegava lá de calça, numa boa. Senta aí, vamos falar da palavra. O que você pensa disso? Tal. Pessoa que hoje Deus usou ele para levar mais de 10 famílias para a igreja. Mas a minha bermuda estava fazendo ele pecar. Então, naqueles dias, eu falei, não vou mais. Nós precisamos ter esse senso de sabedoria. Para algumas coisas, você deixar. A Bíblia não vai trazer algumas palavras taxativas. Isso te leva para o inferno. A palavra sempre traz filhos, pai, obediência e desobediência. Filho de obediência e filho da desobediência. Esse é o tom da palavra de Deus. Nós estamos aqui como filhos obedientes ou como filhos desobedientes? Estamos aqui buscando obedecer os preceitos do Senhor, ou nós estamos nos esforçando para estar aqui para desobedecer? Então, é para obedecer. Mas se há algo entre nós, e nós temos experiências aqui, não vou nem puxar lá longe, nós temos experiência aqui dentro da igreja, de algumas coisas que ainda faz com que outras pessoas pequem. Então, quando alguém vem de repente criticar, olha, cara, aquele cara ainda está pensando daquele jeito. Olha, vai com calma. Porque você não sabe o tanto de tempo que isso está na cabeça dele. Tem pessoas que ainda acham que esse pedaço de pau aqui é altar de Deus. Alguém já viu alguém pregar isso e falar isso? Aqui é o altar. Já chegou pessoas aqui que não podia orar de joelho para lá. Tinha que orar com o joelho para trás, porque aqui estava o altar. Então, isso, Deus foi nos dando sabedoria, usando na palavra, quebrando alguma coisa, não dizendo, olha, por causa disso, você está errado, você está condenado. Não. Mas no momento certo, as coisas vão se encaixando e nós vamos aprendendo que o altar somos nós, que o sacrifício somos nós, que Jesus é o pastor, que Deus é Pai de todos, e todos hão de comparecer diante desse tribunal.
Perceba que a Bíblia diz que ele vai comparecer diante dele, e ele é Deus de todos e sobre todos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Deus é Deus de vivos e de mortos. Seja morto de alguém que já foi enterrado, e seja de alguém que não reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador. Quem não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, não teve essa graça alcançada, é morto. É morto. Por causa disso, de não discernir o corpo de Cristo, há entre vós muitos que dormem. Se não tiver a revelação de quem é Cristo, antes que haja o ápice da igreja na face da terra, o arrebatamento, vai ficar dormindo, morto, e vai comparecer diante do tribunal como morto, não será como vivo. Não será como vivo. Então, onde está amparada a nossa fé? Onde que se ampara a nossa fé? É para a glória de Deus? Faça. Já chegou, eu já convivi com pessoas, por exemplo, irmãs, que elas não colocavam calça. Não, porque eu aprendi que tem que usar saia. Gente, como que nós vamos dizer para uma irmã que não, isso aí que você está pensando, cara, não tem nada a ver. Não, se é com a saia e é decente, que seja para a glória de Deus. Nós temos... Isso é perfeito. Se ela acha que é pecado usar uma saia, aí ela não deve usar. Outras irmãs que acham que não devem usar brincos, porque foi ensinado e aquilo agride o quê? Agride a crença dela, a fé dela. Nós não vamos adaptar os padrões para essa irmã e nem querer que ela venha colocar um padrão sobre a nossa igreja. Mas nós não vamos condenar. E também não vamos dizer que aquele que usa, condena. Está condenado. Então, quando nós tivermos algo que prejudique literalmente, aqui fala, não é só sobre um conceito. Se você está sendo usado como pedra de tropeço para a obra de Deus na vida do irmão, então é muito mais que cultura evangélica. É muito mais do que moldes na igreja. É roupa, costume, se pode bater palma, se não pode bater palma. Irmão, se você acha que não pode bater palma, fica quieto. Não bate palma. Agora, se a palma do irmão está te agredindo, alguma coisa precisa ser revista. Mas na onde? Em você. Você já pensou, Val? Eu não vou dar glória a Deus. Acho que a Tata tem uma experiência sobre isso, né? Quer falar, Tata, sobre dar glória a Deus? Não? Calma. Oi, você inventou uma hoje, hein? Com essa voz linda minha. Na igreja onde eu congregava, a gente não dava glória a Deus, né? E eu tinha vontade. Aí quando eu passei para a Assembleia, para mim dar um glória a Deus, eu tampava. Para ninguém ouvir. De tanta vergonha que eu tinha de dar um glória a Deus. E aí, como que a gente cresce com aquele entendimento, né? Que não pode dar glória a Deus. Eu tenho um cunhado que fala assim, eu acho errado a pessoa falar aleluias. A palavra não é aleluias, é só aleluia. Mas que diferença faz? Aleluias ou aleluia, que manda se é para Deus, né? Mas eu vou aproveitar que estou com o microfone, eu achei bacana essa pergunta dela, que eu já ia passando aqui, nem estava percebendo, né? Que eu aprendi muito com ela, eu já preguei com o que ela falou lá em casa, né, Val? Eu já falei. E preguei que eu falo, eu não sou pregador, não, eu falei da palavra. Ela perguntou, e isso é muito bacana, que a gente começa a perceber que tudo é o amor ali, né? Do mesmo jeito que eu amei vocês e morri por vocês, vocês amem uns aos outros, ajudando a cada um chegar tudo no mesmo lugar. Vocês têm que se unir para chegar tudo diante do tribunal, um ajudando o outro. Meu irmão está com esse problema, eu quero ajudar ele a chegar lá. E eu até estava falando para o Val, que não tem muito a ver com o assunto, mas eu gosto de falar muito. Falei para o Val, que às vezes a pessoa fala, eu quero sentir a presença de Deus. Falei para o Val, o melhor jeito de você sentir a presença de Deus é ajudar o irmão. Toda vez que você faz algo de bom, você sente Deus. Oh, glória a Deus. Não tem coisa mais... Quer sentir a presença de Deus? Sai falando, ajudando todo mundo. Quanto mais você ajuda, mais Deus você sente. E aí eu falei, que maravilhoso. Então eu vejo a preocupação da palavra, sempre querendo que nós viva bem, que nós amamos aos outros. Aqui tudo é ensinando, um ajudando o outro, né? Sem julgar um ao outro.
Amém? Eu quero voltar aqui no versículo 14 e o 15 também. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, e não ser aquele que assim o considera, para esse é impuro. Se teu irmão se entristece porque tu comes, já não está agindo por amor fraterno. Não destrui o teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. O que eu fico pensando aqui, hoje eu já pensei bastante sobre esses dois versículos aqui. Nós temos aqui uma igreja que ela é uma igreja bem antiga já, a igreja adventista. Então a igreja adventista, ela não come carne de porco de jeito nenhum. Não tem quem faça. E ele ela condena quem come, né? Então, e eu trabalhei junto com uma pessoa, e ele era até vereador. E a gente foi uma vez numa churrascaria, e lá veio um pernil bem da hora mesmo assim, poruruca, sabe aquela coisa mais. E ele, quando chegou aquilo que a gente começou a comer, ele entristeceu e depois ele falou: vocês não deveriam ter feito isso. Aí aquilo entrou um pouquinho na conversa e depois a gente já logo saiu. Então a gente viu que ele entristeceu porque nós estávamos comendo o pernil, né? Então é isso que a Bíblia fala aqui. Então eles condenam mesmo nós porque comemos a carne de porco, né? Tem pessoas que não comem porque não gostam, mas quem come é uma excelente carne. Então eles falam que nós somos impuros também, junto com os porcos. Então isso é que eu quero falar, porque nós, os demais, não vou dizer só o Ministério do Reino, mas muitas denominações, não condena os adventistas por não comer a carne de porco, mas sim eles condenam nós porque comemos a carne de porco. E isso é um problema. Então eu acho que eles não leem essa passagem aqui eles devem ter tirado, porque não tem sentido eles condenar, mas condena mesmo. E outra é o sábado, né? Eles guardam o sábado. Nós não temos nada contra quem guarda o sábado. Porém, eles acham uma coisa absurdo nós não guardarmos o sábado. Então, essa passagem aqui, eu não vou deixar de falar, para a gente lembrar de que tem muitas pessoas que condenam nós por essas duas coisinhas ali. E para eles são duas coisas que são muito sérias. Então, para nós, todos os dias é iguais. Eu considero todos os dias a mesma coisa e eu acho que todos aqui, nós não temos diferença. Agora eles, o sábado para ele é o dia sagrado, nem cozinhar em casa eles fazem, eles estão lá no Velho Testamento ainda. E eles ainda condenam nós por trabalhar no sábado. E eles não fazem nada no sábado. Então, só estou lembrando aqui para a gente ficar sabendo que existe pessoas que têm um dia diferente e também têm alimentos diferentes, né? E são pessoas, uma multidão de gente, são muitas pessoas, né? É uma igreja já antiga e, porém, eles condenam essas partes aí. Algo que me chamou muita atenção, isso daqui para mim é um dos versículos chaves aqui dessa passagem. É o 16 e o 22. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você.
aquilo que você considera bom, que você considera que você pode comer, que isso não se torne objeto de maledicência. O que é isso? De condenação. Eu acredito que adorar o Senhor, a fé é o serviço. Eu tenho que fazer, eu recebi o entendimento e agora eu posso fazer, mas eu não faço. Eu sei que tem que fazer, eu sei que pode, e eu professo. Eu falo, tem que fazer porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita, o Senhor nos habilita, mas eu não faço. Então aquilo que é bom para mim, que eu falo que é o correto, eu mesmo não pratico. E é legal que ele fala isso no 16, ele fala no 22. Assim, seja qual for o modo. Cara, como você entendeu? Se é muito, se é pouco, se é razoável, independente. Que isso permaneça em você. Foi isso que você entendeu? Então rasgue isso e coloque isso no seu coração e pratique isso. Para que com a sua verdade você mesmo não seja condenado. Isso é muito forte, cara. Isso aqui é muito legal. Amém? Amém. Charles? A Tata falou sobre se convergindo com o que você está falando, se eu acredito que tenho que fazer tal, usar a saia, no caso que nós estávamos falando. Ela falou assim, se essa que acredita e ela não usar, ela peca. Porque ela declarou. O 16 e o 22 fala para não usar como maledicência. E a gente às vezes pensa muito, acho que a primeira interpretação vem para que a gente não entenda algo para condenar, né? Mas o se condenar também é algo crucial nesse texto. Eu acho que é o mais importante, de se condenar. Uma vez eu vi um episódio e foi de um acidente de um cachorro. Aí eu cheguei no local e o cara estava muito chateado, mas estava demonstrando muito chateado mesmo. E o que aconteceu? Que o cachorro foi atropelado e tal. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Eu falei, então alguma coisa não está batendo. Ou você está chateado, e quem está de fato chateado faz alguma coisa. Chega atrasado, para ajudar alguém, faz algo que demonstre de fato que você está preocupado com alguém. Eu disse aqui esses dias que temos irmãos enfermos, nós tínhamos irmãos, o Ailton estava sem carro, o Zeca de vez em quando também de locomoção, às vezes tem dificuldade. Eu sei disso. Então, se eu sei, qual é a minha atitude para com isso? Eu visito, eu me preocupo, eu oro, eu estou envolvido. Então demonstra o quê? Que a minha fé está como aquele camarada que há 38 anos estava à beira do poço. Ele estava com a perna aleijada e com a fé aleijada. A fé daquele camarada também estava aleijada. Porque quando ele é questionado por Jesus, a cura estava conversando com ele. Aí ele fala, então, eu precisava de alguém para me levar. E toda vez que as águas são movimentadas, vão adiante de mim, e quando eu vou, quer dizer que ele não era imobilizado. Ele iria. Só que ele iria depois da velocidade. E Jesus está ali. Mas o que? Não quer ser curado? Não, mas se tivesse... eu estou aqui, eu sou a cura. A fé dele estava quebrada. A fé dele estava aleijada. A prova é a orientação e o puxão de orelha que Jesus dá mais na frente para ele, nele, quando ele é restaurado da sua dificuldade, ele passa a andar após 38 anos, ter o contato com a cura verdadeira, que é Cristo. Ele volta a andar, só que lá na frente, no templo, Jesus orienta ele, cuidado, hein, rapaz? Mas cuidado de quê? Cuidado para que não te aconteça algo pior.
O que é pior do que ficar 38 anos rastejando? Jesus estava falando de salvação. A fé para a salvação. Eu estou aqui. Eu te curei, como na terça-feira falamos lá, né? O Will falou sobre isso. Confessar os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Agora confesse a Jesus como o único e suficiente Salvador para ser salvo. Agora, a partir do momento que nós alcançamos pela graça de Deus a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, que é um dom de Deus dado de graça para nós, o que nós fazemos? É porque há esse conflito de entendimento disso, eu faço, tenho que fazer para ser salvo, o salvo faz porque é salvo. Sempre tem esse burburinho. Não, eu faço porque eu sou salvo. Não, eu faço para que eu alcance a salvação. Para que eu algum dia, né? Há aqueles que dizem assim, até que naquele último dia, se Deus quiser, eu possa alcançar a salvação. Como se ele tivesse uma peregrinação para ser salvo. Não, a salvação é de graça. É mediante a fé. E a fé é em Cristo Jesus. E não vem de vós, vem de Deus. É de graça. Agora vocês, agraciados, que entenderam isso, o que nós vamos fazer? Um dia alguém perguntou, mas você não vai convidar o pessoal para o estudo? Eu falei, mas quinta-feira é estudo. Se não tiver, aí a gente tem a obrigação de avisar, correto? Mas você convida, nós estamos convidando, nós estamos avisando e tudo. Mas nós como igreja aqui, para a igreja, nós temos que avisar o dia que não vai ter. Por quê? Quinta-feira é estudo. É uma agenda onde nós nos reunimos. Está certo. Está certo. Então quem quer alimentar essa fé para fazer, venha nas quintas. E seja liberto. Eu ouvi uma frase essa semana que tem tudo a ver com esse momento aqui. Que a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. A salvação é para o ímpio. Aquele camarada que estava destituído da graça de Deus é ímpio. A salvação é para ele. Por quê? Agora não é para mim? Não. Se você é salvo, a salvação não é mais para você. Você é salvo em Cristo Jesus. Agora nós precisamos o quê? Ser libertos. Ser liberto de nós mesmos, de costumes, liberto de mimimi. Meu pai usava uma palavra que está na Bíblia, eu achava estranho. Chocarrice. Não é feio? Eu falei, o que será isso? Um dia eu achei na Bíblia. Não andeis com chocarrices. Com palavras chamando a atenção, com bobagens, né? Com coisas tolas. Você é liberto disso. Ou quando você veio para a fé, você é a mesma pessoa hoje? Obviamente que não. Quando nós chegamos na fé, nós éramos uma pessoa. Comportamento, visão, entendimento. Mas éramos ímpios. Porque não tínhamos confessado a fé em Cristo Jesus. A partir deste momento, a salvação é liberada de graça, ou testificada, ou contemplada, ou manifestada, à medida que você quiser crer. Ah não, porque eu achei a salvação. Uau, glória a Deus. Então, eu não achei, ela me achou. Glória a Deus por isso também. Não foi eu que achei a salvação, mas você crê que você achou, que você procurou. Aleluia, que bênção. Você é salvo em Cristo Jesus, não é por você, mas é dom de Deus. Mas ele acredita que ele achou. Mas outro lê na palavra e diz, não há a salvação. A pérola de maior valor esbarrou em mim. Porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos. E quem está perdido não sabe o caminho. Quem está perdido não sabe achar a salvação. Quem está perdido mesmo. Então a gente vai encontrando esses pontos de apoio da nossa fé. Então, em qual ponto eu tenho me amparado e me sustentado? É para isso que nós estamos aqui. Quinta-feira após quinta-feira. Louvo a Deus e oro para que esse grupo
seja aumentado, assim como a oração da Pri inicial, que de uma forma simples, a fé possa ser acrescentada na nossa vida. A fé possa ser acrescentada no nosso coração. E não é uma fé para salvação, é uma fé para manifestar a salvação. Manifestar em amor, manifestar em obras sociais, manifestar no mútuo amor pela igreja, pela família e pelos perdidos. Amém? Se eu consigo, eu estou na emoção. Que ontem eu fiz uma visita, fui ficar com a Zezinha no hospital, né? E eu nunca pensei que eu ia ter uma experiência tão... Eu estou assim, desde ontem chorando, e eu falei para Deus, não deixa sair isso de mim não, deixa eu ficar direto assim. E eu cheguei lá, e eu colocava comida na boca, aquele trabalho todo, e as coisas voltavam, eu tinha que limpar, colocar tudo de novo. E aí eu comecei a ver o amor daquelas enfermeiras, cuidando dos doentes, chamando aqueles velhinhos de meu amor. Os velhos carravam, ela pegava aquelas coisas assim, como se estivesse pegando uma gelatina, bem com um amor. Eu falei, gente do céu, como tem anjo na terra. Deus usa aquelas enfermeiras como anjos. Mas como eu fui ensinada assim, e eu vendo a Zezinha daquele jeito, ela entende tudo, viu? Tudo que você fala. E ela não poder andar, não poder falar, e ela tenta, não consegue. E eu fiquei pensando, como nós somos felizes. Não existe problema nenhum na nossa vida, porque a coisa mais ruim que tem é você estar largado em cima de uma cama. E aí chegou a enfermeira lá, falando mal do marido. Meu marido está aqui na minha mão. E eu falei, Espírito Santo, não deixa ela sair daqui antes de eu falar para ela. Aí eu falei para ela, você falou certo, os homens só aprendem quando as mulheres são ruins mesmo. Tem que fazer isso, né? Só que Deus, e o que Deus acha disso? Comecei a falar de Jesus para ela, essa mulher se emocionou. Aí depois ela falou para mim, sabe o que acontece? Meu casamento está acabando porque meu marido agora virou crente. O cara ficou chato, não vai mais em praia, não bebe. Não... Aí quando ela contou tudinho do marido, eu falei, então eu vou te... Acho que ela não tinha percebido ainda que eu era evangélica. Eu falei, então eu vou falar para você, eu sou evangélica. E eu quero dizer para você o seguinte, não quero falar de uma religião, quero falar de Jesus. Jesus, você só vai entender a decisão do seu marido o dia que você tiver a revelação de quem é Jesus na sua vida. E você não vai encontrar... Aí eu lembrei das palavras dela, eu falei que eu usei as palavras dela. Eu falei, e o vazio, o seu lugar de Jesus que tem dentro de você, você não vai preencher em lugar nenhum. O dia que você descobrir que você precisa de Jesus para te preencher, mas essa mulher ficou. Aí depois tinha uma outra do lado, a mulher do lado, vou tentar ser... A mulher do lado, ela falou, vou fazer um exame. Eu falei, deixa eu orar por você. Eu orei e falei, Senhor, coloca as mãos, usa a mão dos médicos e tal. Ela parecia que ela queria dizer assim, nem precisa de oração, né? Nem falou obrigado. Subiu na maca e foi. Quando ela voltou de lá, ela falou, menina, eu nem dei atenção na sua oração. Mas Jesus me salvou da morte. E esse exame que eles foram fazer em mim, não podia. Ia ser óbito. Quando chega lá, do nada, aparece uma enfermeira e fala, ela não pode. Aí ela ligou, falou, gente, uma mulher aqui ligou, orou por mim. E chegou lá, foi descoberto que eu não podia fazer o exame. Aí eu comecei a ver cada coisa lá. Eu falei, meu Deus, como que dia lindo e maravilhoso. Eu ficava chorando lá e eu falava para as enfermeiras, ai gente, como vocês são lindas. Umas meninas com a cinturinha assim fininha, toda novinha, cuidando das pessoas, como cuida de uma mãe. Eu falei, se uma velha, as velhas já têm experiência, mas menina nova. As meninas por aí não querem saber de cuidar de ninguém, não. E eu fiquei olhando ali, né? E até lembrei do Fábio também, o que eles passam, né? Como que Deus dá uma força para vocês, né? Passar por tudo isso que você passa, né? Você falando que das suas dificuldades é muito difícil, né? A pessoa tá todo dia lidando com aquilo ali. Aí eu mandei uma mensagem. Aí o Orcedo, o Val falou assim, pede pra nora dela, pra você limpar a casa dela, porque ela deve estar
também não tem condições. Liguei e falei, se você precisar de mim, eu vou limpar a sua casa. Aí ela chorou. Eu estou internada e vou fazer uma cirurgia e eu quero que você fique me acompanhe no hospital. Eu não acredito. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu vou passar por tudo isso de novo. Eu fiquei tão conhecido no hospital que as enfermeiras pareciam que eram meu parente. Aí você aqui e ficava tudo me encaminhando para ir almoçar e aquela coisa. Parece que elas nem queriam que eu vinha embora. E ficaram tudo me rodeando. O quarto para dizer, e tem outra coisa que eu vou falar rapidinho, que é importante, é coisa de Deus. Eu estava lá e de repente o Will está lá zoando. Não corta não, Will, que eu já estou acabando. Aí as enfermeiras falaram assim, lá vem ela. Eu falei, quem será? Aí eu olhei no corredor, tava todas as enfermeiras assim na porta. E as meninas da limpeza tudo encostaram os carrinhos. Aí eu falei, o que será que vai acontecer aqui? Aí eu olhei, apareceu lá no fim do corredor uma moça. Não é porque eu acho bonita cintura fina não, mas era outra de cinturinha fina. Aí apareceu aquela moça com a cinturinha, parecendo que as mulheres da congregação, sabe? Com aquelas sainhas meio assim, uma brusinha, e puxado um cabelo assim, feito um coque. E ela vinha como se estivesse olhando para o céu, ela não olhava para ninguém. E ela cantava um louvor, eu não conheço aquele louvor. É muito, até difícil de pensar. Vocês não têm ideia do que eu estou falando, eu só estou falando, o que eu sinto é muito maior. Vocês acham que pensam, isso não é nada, mas para mim é muito. E aquela mulher vinha cantando, menino. E todo mundo ali aplaudindo. E eu falei, essa sim glorifica a Deus, meu Deus, cantando louvores a Deus e passando assim, todo mundo olhando. E eu ali falei, Jesus, eu nunca pensei que um dia na minha vida eu ia viver tanta coisa. Aí eu falei, Val, nossa, dá vontade de morar no hospital. E que maravilha. E olha, meu corpo doía. Eu ajudava a tirar ela da cama, doía minha coluna. Cheguei em casa quebrada, né, Val? Mas minha alma tá assim. Aí eu liguei para Keila, eu falei, Keila, nós somos tão felizes, Keila. Se tiver problema na sua vida, seja amor. Seja um amor na vida das pessoas. Porque eu quero ser igual aquelas enfermeiras. Eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor mãe, a melhor vizinha, o melhor da igreja. Não é que eu quero ser melhor que todo mundo, eu estou dizendo assim, é tão bom a pessoa amar, né? Tratar as pessoas mais velhas. E aquela mulher falava assim, tratando, aí eu falei, eu quero ver a cara dela, eu quero ver quem é essa enfermeira tão amorosa. Aí eu fiquei olhando, ela aparecia, eu falei, menina, que coisa linda, você tratando esse senhor desse jeito. Ela falou assim, eu escolhi isso, eu estudei para ajudar. Aí eu falei, que maravilha, né? Porque às vezes a pessoa vai trabalhar, está lá sentado numa cadeira, está só atendendo um telefone, fala, ai, que serviço chato. Ou vai, qualquer outro serviço, que serviço chato? Chato? Chato é trocar a doente, chato é limpar a baba de doente e ainda ter uma responsabilidade ali que se errar alguma coisa, né? E ali elas têm a maior dedicação. Aí essa mulher, quando chegou de tarde, eu falei, nossa, menino, eu atrasei tudo o seu dia hoje, né? Ela falou, nossa, como foi bom a conversa que eu tive com você. Por mim, eu tenho até 7 horas para acabar o serviço, pode ficar à vontade. Ai, que pena que eu não estou lá hoje de novo. Mas é bênção, viu? Mas pelo jeito eu vou ter que cuidar da outra agora. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por cada livramento, por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado, de bênçãos da minha família, Senhor, para meu esposo, eu quero te agradecer. Oh, aleluia, como eu sou feliz, Senhor, em Ti, Senhor. Eu não posso deixar de dizer o quanto Tu és querido e amado, Senhor. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos usa onde nós estamos. Senhor, que o Senhor venha nos usar cada vez mais, Senhor, para que nós possamos ser a esperança para aqueles que já perderam a esperança, que nós possamos levar amor para aqueles que não acreditam mais no amor, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que nós possamos anunciar a Tua salvação aonde nós estiver, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. E eu te louvo por esse momento tão maravilhoso e especial aqui. Nós todos reunidos, Senhor, aprendendo a nos amar, nos compreender cada vez mais ajudar um ao outro, chegar até a Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha nos
nos ensinar cada vez mais, direcionar nossas vidas através do Espírito Santo, para que nós possamos cada dia mais aprender o que é certo e que esse tempo que nós temos aqui na terra, Senhor, que não seja tempo perdido, Senhor. Que nós não venhamos perder nenhum momento da nossa vida daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, do propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, para que nós possamos se amar, que possa ser uma igreja que ama de verdade, Senhor. Que não seja como muitos por aí que eu vejo falar que as igrejas não sentem falta daqueles que não aparecem, mas que nós possamos estar sempre tendo atenção, como o irmão Adilson falou, para aqueles que precisam, Senhor, que nós possamos estar sempre preparados para ajudar, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por tudo, eu não tenho nem palavras para falar, porque tudo que eu falar é tão pequeno diante do Senhor, que é um Deus tão maravilhoso. Continua conosco, nos ajudando e nos guardando de todo perigo e todo mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, que bênção. Que cada um aí possa contribuir com esta casa, com esta causa, para a glória de Deus. Amém? Senhor, em tua presença, sobre as águas, onde os meus pés e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Espírito.